um animal de poder, a priori, ele também é um servidor astral. Ótimo. Sim. Aproveitando, pedir pro pessoal curtir, compartilhar, chamar os vizinhos, os amigos, Comenta, os grupos importante. esotéricos, se inscreva no nosso canal para que possamos ter mais perguntas e respostas aí com o Frater Cassiano. Frater, deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor, bem breve. Esses 40 servidores, existe aí então, até um grupo de internet e tudo mais, onde criam-se vários servidores. Acha isso válido ou não? Válido sempre é, entretanto, tem que se tomar cuidado, porque nós não sabemos qual é a origem, qual é o fim, qual é a intenção. Exato. São 3 coisas importantes. Qual é a origem, qual é o fim, qual é a intenção propriamente. A intenção. Por vezes vai se criando servidores astrais com subterfúgios, com intenções um tanto quanto ocultas e por vezes maliciosas, malévolas e até mesmo malignas. É o caso, por exemplo, conto para os senhores uma vez, me chegou às mãos uma espécie de corrente. Já ouviram falar nisso? Corrente, né? A pessoa recebe corrente, passa isso aqui para frente, sim, e etc. Para ganhar sorte, etc. E eu passei por um certo choque naquele momento que eu recebi aquela corrente. Falei, gente, isso aqui já tava não é uma coisa imantado. positiva, não. Porque, de fato, por vezes, os servidores astrais, eles podem esconder determinados vírus, ou seja, determinados elementos invisíveis aos olhos. Exatamente. Do que foi confeccionado, e por isso é importante termos cuidado. Temos bastante cuidado. Vamos lá. Nós temos aqui também a pergunta da Simone Jalvene, do Pará. Essa é a pergunta de número? 4. Número 4. Número 4. É uma pergunta bem interessante que desperta bastante curiosidade, que é: amarração feita por quem já morreu é desfeita? Interessante. Sim, sim. Primeiro, a amarração funciona ou não funciona? É uma pergunta amarração que a gente... funciona ou não funciona? O que você acha? A amarração, ela funciona. Por que funciona, Frater? Porque vai depender... Não usamos essas práticas. Na opinião do Alan, a questão da amarração, ela funciona da seguinte prática. Tudo vai depender da vontade que você pôs naquilo que você está fazendo. Então, quando você pensa, no momento que você pensa, você já cria, porque o astral é plástico. Então, se você tem uma intenção de fazer mal a alguém, esse mal ele já se torna uma amarração. Alguma coisa que já está rondando o plano astral ou qualquer outro aspecto mais profundo ou trevoso, ela vai se usar daquela força que você está colocando naquele trabalho ou amarração. Ela vai ser direcionada para a pessoa e a pessoa ela vai começar a apresentar alguns problemas. Sejam eles de ordem natural é da ou... amarração amorosa. É amarração amorosa. Então, como não foi especificado, ficamos um pouco confusos. Perfeito. A amarração amorosa não acreditamos muito, não. Já retiro o que eu disse. Retira, então. Já retiro, não acreditamos. Em minha opinião, dignos... Que amor é sentimento puro. Achamos que era aquela amarração para atrasar a vida. Não, porque a pergunta foi: a amarração feita por quem já morreu é desfeita? Então, ficou um pouco... Sim, do ponto de vista esotérico, todo tipo de amarração é perfeitamente possível. Se vai funcionar ou não, que são outros 500. Eu posso aqui, num estado raivoso, pegar um punhado de lama no chão para atacar em alguém. Sim. Se essa lama vai atingir ou não fulano de tal, aí já é uma outra história. Mas a lama, ela já está em minhas mãos, inclusive já até sujei as mãos, se é esta a minha intenção. Exato. Seja como for, existe o processo de amarração. A amarração é perfeitamente possível, principalmente se o outro indivíduo está na mesma sintonia, na mesma oitava, no mesmo alinhamento. Campo vibracional. Entretanto, de fato, quando o indivíduo se vai, esta tende a ir perecendo. Aliás, todas as amarrações, mesmo que o indivíduo esteja vivo, o operador, o indivíduo que emitiu e que fez o processo, o feitiço, o ritual, tende a ir se dissolvendo com o passar do tempo. Agora, se ele morre, de fato, isso tende também a ir se dissolvendo mais rapidamente ainda, a não ser que tenha sido colocado aí algum tipo de servidor astral. Porque esse servidor astral vai se retroalimentando e sugando como uma espécie de vampirizador. Exatamente. Ou seja, ele vai se tornando uma entidade autônoma que tende a sugar os elementos envolvidos naquele mesmo processo. E por isso que, às vezes, o feitiço escapa
das mãos do próprio feiticeiro. E dependendo da forma como essa pessoa transubstanciou, ela pode não aceitar e se aliar a esse servidor astral e criar uma carga ainda mais penosa para a pessoa. Exato. Pergunta de número 5, que foi feito pelo Rafael Costa, de São Paulo. Os cumprimentos de São Paulo. Como fazer de forma prática e eficiente a transmutação da energia sexual? Eis um outro tema complexo que nós já tratamos também em nosso canal algumas vezes, sob variadas linguagens e tradições e aspectos, porque a transmutação sexual ela vai passar pelo que nós chamamos de magia sexual ou de tantra, que é a linguagem oriental também para esse mesmo processo. Então, vai existir a magia sexual para o solteiro, é um caso. Existe um modus operandi, um modo de agir próprio. Vai existir a magia sexual ou a transmutação sexual para os casados, já um outro mecanismo. Vai existir para aquele indivíduo que é celibatário e para aquele indivíduo que é casto, e são coisas diferentes. Vamos lembrar, a gente tratou disso aqui, tratamos disso no canal. O indivíduo casto é o indivíduo que se abstém por vontade própria ou circunstancial da atividade sexual, enquanto que o indivíduo celibatário é o indivíduo que não é casado, ou seja, o indivíduo pode ser casado e ser celibatário. É o caso, por exemplo, de Helena Petrovna Blavatsky, não é? Que era casada, mas segundo seus próprios relatos morreu virgem. E outros indivíduos podem ser solteiros e, entretanto, não serem propriamente castos. Então é esse o mecanismo que deve ser levado em consideração. Mas, em suma, como se executa o processo de transmutação da própria energia sexual? Digamos que nós estejamos falando do indivíduo com ele próprio, né? Quem deseja saber como se processa a questão com casais, recomendo o nosso vídeo no canal sobre magia sexual para casais. Já se inscreva no nosso canal, Cassiano Camilo Compostela, curte, compartilha Exato. E manda para os grupos esotéricos aí também. Perfeito. Vejamos, dignos, que basicamente vai se dar pelo processo iógico de retenção da própria energia por períodos específicos, ao mesmo tempo em que se vai sublimando. Então a transmutação ela é feita não somente pela retenção, porque se você retém muito uma represa, retém uma corrente de águas, em algum momento aquilo vai explodir, aquilo vai vazar e vai causar, inclusive, acontece muitas vezes, grandes acidentes ou incidentes. Então não é simplesmente reter a energia, é o chamado hoje em dia de NoFap, quando o indivíduo fica ali retendo a energia seminal, evitando propriamente o desperdício da energia seminal. Isto tem o seu aspecto positivo, tratamos disso em outras oportunidades, né? Entretanto, para além da retenção, a necessidade de elevação. E essa elevação ela é feita através da própria respiração, da visualização e da mantralização, ou seja, da meditação que engloba os diferentes sentidos, os diferentes mecanismos, as diferentes etapas, os diferentes ângulos do próprio indivíduo. Mas basicamente é isso, através da respiração, que é o pranayama, a condução da energia vital, bem como também o processo de visualização em que nós vamos vendo internamente, com os olhos da imaginação, imagem e ação, a energia sutil subindo e descendo pela nossa coluna vertebral, aonde se localiza em sua base o que nós conhecemos como energia serpentina, a energia Kundalini. Exato. E esta, ao circular por nossa coluna, no seu aspecto sutil, vai também produzindo a abertura dos centros psíquicos conhecidos como chakras. Então, basicamente é isso. Escolha, por exemplo, períodos específicos. Não é para ficar isso ad eterno, a vida toda. Porque o indivíduo tende, no geral, também a entrar em certos processos de neurose. Então, tudo com equilíbrio. Claro, vou trabalhar a retenção, a contenção da energia seminal e a transmutação, mas dentro de que período? Dentro de 7 dias, 21 dias, dentro de 21 dias, pelos próximos 33 dias, perfeito, mas dê também um período de curso natural da própria energia após isto. É através deste yin e yang, deste caminho do meio, né, o tal, é que se vai de fato produzindo, no mais das vezes, um processo mais harmonioso. Óbvio, vão existir casos de indivíduos chamados a castidade, a transmutação permanente, profunda e
imutável, né, a perseverante, continuada e ininterrupta da própria energia sexual. Entretanto, são estes casos raros.